Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do projeto Papo de Escola. Então, a gente pode começar o nosso papo aqui. Para quem está chegando aqui pela primeira vez no projeto Papo de Escola, eu sou o Leandro Rafael, graduando de Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, integrante do coletivo Pensar Educação Física Escolar. E hoje a gente está aqui nesse espaço para discutir um pouco e dialogar sobre a educação, sobre a escola, a educação física e outros temas transversais que podem surgir. Nesse nosso quinto encontro, a gente vai ter como tema as relações de gênero e a escola. E esse projeto, como já citei, ele é organizado pelo coletivo Pensando em Educação Física Escolar e tem esse objetivo de troca de experiência, de diálogo, com professores que atuam na rede e estão aí trabalhando com a educação física e nesse diálogo com o chão da escola. Nessa quinta edição, a gente vai conversar um pouco sobre o gênero e a escola, e aí vai receber a professora Amanda Assis, a professora Luísa Guiar dos Anjos e o professor Petrônio Ferreira, que mais adiante eles vão se apresentar e falar um pouco do material que eles trouxeram para a gente. Relembrando a dinâmica desse encontro, os professores vão ter em torno de 7 a 10 minutos para poder trazer o material deles, relatar a experiência e um pouco do que eles vão trazer aqui para a gente. Assim que terminar essas falas iniciais, a gente abre para as questões, para os relatos, para o pessoal que vai estar aí assistindo a gente. Então, fiquem à vontade para poder perguntar, relatar, que os professores estão aqui para isso, para a gente dialogar e trazer perspectivas diferentes sobre a escola e sobre a educação. Então, feita essa apresentação rápida aqui, vamos dar início às falas dos professores. Então, eu vou convidar primeiro a professora Amanda para poder se apresentar e trazer o material, tá bom? Então, eu passo a palavra para você, Amanda, e aí você já fica à vontade, viu? Seja muito bem-vinda e agradeço aí a sua participação nesse projeto. Certo, boa noite. Primeiro quero agradecer o convite para estar participando dessa live, Então, agradecer o convite de vocês aí, eu estou falando aqui de Porto Alegre, então, prazer. Espero poder contribuir um pouco com esse tema, um tema que tem sido bastante espinhoso aí da gente pensar, falar, e produzir o conhecimento acerca disso, tendo em vista aí o asseveramento do conservadorismo, e quando eu falo em asseveramento do conservadorismo, eu estou falando tanto em relação às falas, a proliferação indiscriminada de falas, atitudes machistas, racistas, xenofóbicas, homofóbicas, misóginas, e também com o aumento aí da bancada religiosa e ruralista e também militar no Congresso, que tem imprimido aí uma agenda moral, colocando em risco aí algumas das poucas conquistas democráticas que a gente estava conseguindo conquistar, digamos assim. Então, nesse cenário, a escola também tem sido alvo de disputa por implementação de novos currículos, supressão de temas diversos, entre eles a questão do gênero e sexualidade, e também versões históricas aí da ditadura cívico-militar do Brasil. Então, posto isto, assim, eu acho que é importante que a gente, professoras e professores da escola e também professores em formação, que a gente pense e fale sobre gênero, visto que hoje tem um monte de falácia em torno desse termo, dessa questão na escola, e acabam disseminando aí essa suposta ideologia de gênero, ideias falaciosas aí a respeito de gênero na escola. Visto isso, eu quero falar um pouco desse lugar que eu falo, que é enquanto professora do chão de escola, professora da Rede Municipal de Ensino aqui de Porto Alegre. Trata-se de contextos onde eu trabalho situados nas zonas periféricas da cidade. E também vou falar do lugar de acadêmica, enquanto pesquisadora que tem se dedicado aí a estudar gênero, estudos feministas, estudos culturais, a partir do campo da escola. Então,
nessa trajetória aí enquanto professora de educação física, tem me instigado um pouco pensar as relações de gênero na educação física, visto que em todas as etapas que eu já atuei, e eu trabalhei desde a educação infantil até o EJA de ensino médio, em todas as etapas, sempre acaba surgindo questões de gênero, né? Problemas de gênero. Desde o momento que eu chego na sala de aula e algum menino já me ataca cobrando, né, futebol, até os momentos lá na quadra mesmo, onde frequentemente tem acontecido violências para as meninas, em relação às meninas, né, durante as aulas de educação física, e também violências em relação àqueles que não se posicionam nem num polo feminino, nem num polo masculino. Então, parece que eles ficam sem lugar nas aulas de educação física, né? Então, a partir das questões que têm surgido na escola, tem me despertado aí a pensar em algumas coisas, e que eu vou trazer algumas delas aqui. Tentei separar algumas para tentar explicar um pouquinho, vamos ver se consigo me fazer compreender. Inicialmente, eu quero destacar uma questão que começou a me chamar a atenção quando eu fiz a minha pesquisa em estudos culturais. Eu fiz uma pesquisa nas aulas dos anos iniciais, comecei a analisar, fazer uma análise cultural de gênero, e foi me chamando a atenção um modo distinto como os guris e as gurias se posicionavam no espaço das aulas. Então, fui percebendo o quanto os meninos pareciam tomar conta de boa parte dos espaços das aulas, né? Enquanto as meninas iam ficando à margem desses espaços. Outra coisa que me chamou a atenção na ocasião foi a questão das habilidades, né? Das distintas habilidades motoras entre os meninos e as meninas nos anos iniciais. E eu comecei a pensar, será que é natural essa distinção de habilidades? Ou pelo menos o modo como eles se posicionam nas aulas? Com frequência os guris acusam as gurias de ruim, pedem para trocar de... Se tem muita guria num time, por exemplo, eu separo, eles querem... Se tem muita guria, eles acham que já está... que é ruim, que é injusto, porque as gurias são supostamente ruins, né? Não sei se isso é totalmente verdade, que as gurias são ruins, ou se é totalmente verdade que isso é natural, né? Porque daí eu comecei a pensar nessas questões que relacionadas a gênero que se dão antes mesmo da gente nascer, e a Butler acabou me ajudando a pensar um pouco nisso, né? Esse dispositivo, quando a gente pergunta qual é o sexo da criança, por exemplo, e daí se falam é menino ou menina, a gente já vai endereçando desde ali antes mesmo do nascer alguns lugares para essas crianças, né? Então a gente já compra roupas distintas, brinquedos, a gente já cria um monte de expectativas diferentes para meninos e para meninas. Então antes mesmo de nascer, a gente já vai generificando, né? E os brinquedos, o modo como a gente incentiva em casa, né? Se um guri cai, normalmente, né, vou generificar mesmo, né, se um menino e uma menina estão brincando e eles caem, normalmente o guri a gente fala, levanta, vai lá, não chora. Ainda fala, parece uma guriazinha, não sei o quê, e ainda inferioriza as meninas, né. A guria a gente vai lá, cuida, né, diz para ficar ali brincando, cuidado. Então tem todas as questões de um modo que a gente vai produzindo, né, as gurias a se cuidar do corpo, a não se expor, e dos meninos sempre, né, mais encorajados, destemidos, eu diria, né, conforme as posições relacionadas ao masculino, além, é claro, das questões relacionadas aos brinquedos e às brincadeiras supostamente de meninos e de meninas. Então, eu fui tensionando isso, analisando isso e pensando como isso ia, né, se produzindo e reproduzindo nas aulas de educação física nos anos iniciais, nesse modo como os meninos e as meninas se posicionam, né? As meninas, né, que acabam tendo experiências distintas dos meninos, né, e possivelmente isso aparece lá nas aulas de educação física como com menos habilidades, e os meninos sempre mais encorajosos e, de fato, às vezes com mais habilidade menos, porque desde pequeno eles foram incentivados e brincados, e incentivados a correr, a explorar, né, a coordenação ampla e tudo mais.
Enfim, daí nesse primeiro momento, a partir desse estudo, né, que eu fiz na especialização, começou a me chamar a atenção essas questões, assim. E esse modo como a gente vai reiterando, acaba reiterando, às vezes, nas aulas de educação física, isso, né? E daí eu fui pensando também nessas questões da representação, do que é ser menino, o que é ser menina. A gente olha e na TV, não só na TV, como outros artefatos estão sempre dizendo, né, relacionando as práticas corporais como sendo masculinas ou como sendo femininas. Enfim, tem várias coisas que extrapolam o âmbito da escola e o âmbito da educação física escolar, né, e acabam atravessando aí o modo de se produzir aluno e de se produzir aluno na escola. Então, essas questões foram me chamando a atenção e, além disso, nos anos finais, que foi uma experiência que me marcou muito no ano passado, voltando a trabalhar nos anos finais, foi essa resistência das gurias para fazer a aula de educação física, né? Muitas vezes só na hora de falar ali, hoje é tal coisa, as gurias já fecham a cara, já saem dizendo, Sora, eu não sei fazer, ou já sai de antemão dizendo, quando me vem no corredor, já fala, Sora, hoje eu tô com isso, hoje eu tô com aquilo, hoje eu não vou poder fazer aula, né? Então, normalmente é bem reincidente isso, essa fala das meninas, né, de não querer fazer, ou de ir se excluindo no decorrer das aulas, né, no decorrer da aula, de saindo e ficando à margem. E daí eu fui vendo também o quanto era violento para elas aquele ambiente, porque eu me peguei também forçando elas a querer a participar das aulas. Tipo, não, tem que fazer, não sei o quê. Aquilo que a gente vai aprendendo, né? Até na nossa formação, não. Tem que fazer a aula, não sei o quê. Enfim. E fui pensando o quanto isso de forçá-las a fazer daquele modo, né, que eu imaginava, acabava violentando também, porque quando elas estão fazendo atividades, muitas vezes elas são xingadas pelos guris, ô suas burras, ô suas ruins, além deles não passarem a bola, ou até mesmo numa brincadeira de pegar, né, eles já dizem, mas as gurias correm pouco. Então, é um ambiente frequentemente violento, assim, para elas, né, então eu comecei a repensar também, né, o modo de até conquista mesmo delas para elas fazerem as aulas. Então, só para ir finalizando, assim, dessas situações que eu tenho vivenciado, assim, eu tenho pensado muito, assim, num modo de pensar em novas narrativas, as práticas corporais, tendo em vista que boa parte das narrativas relacionadas às práticas corporais, né, estão relacionadas ao masculino, né? Então, isso me faz não só questionar essas falas e essas atitudes, eu acho que isso tem que ser problematizado em aula, né? Frequentemente, e olha, é cansativo, mas eu acho que tem que ser feito sempre em aula esses tensionamentos, né, acerca dessas falas. Mas além disso, tem pensado isso em outras narrativas, né, trabalhando com a questão das representações, até porque hoje a gente tem a educação física aí localizada, né, dentro do currículo. A educação física está atrelada aí à área das linguagens, então a gente já perdeu aquele foco da educação física tecnicista, né, de trabalhar apenas os movimentos, ensinamento de regras. Então, hoje, esse modo nos permite, até tem como os objetivos, né, tensionar e também questões culturais atreladas das práticas. Então, acho que é uma oportunidade em termos de diretrizes mesmo para a gente rever isso, né? Então, tenho pensado um pouco nisso, assim, trazer outras narrativas, sempre falar alguma jogadora, ou sei lá, se eu vou trabalhar com dança, trabalhei muito dança nos anos iniciais, e levava aquele joguinho de Just Dance, procurava levar com bonequinhos masculinos para os guris, né, distensionar um pouco também aquela imagem das guris, só mulher dançando, né? Então, tenho procurado levar outras narrativas, assim, sempre falar de outras histórias que não aquelas, né, só pautadas em histórias, sobretudo masculinas, né, e até mesmo eurocêntricas. Isso
parte para as questões étnico-raciais também, né? Enfim, acho que a gente tem uma brecha aí para pensar, né, em outras versões para as práticas que não essas, não no sentido de impor novas verdades, não é essa a questão, mas sim de mostrar que outros modos de ser, de agir é possível, né? Enfim, não sei como que eu estou de tempo aí, mas essas são algumas das questões que eu tenho pensado aí em relação à educação física, entre outras, né? Mas para iniciar, acho que é isso por enquanto. Tá ótimo, Amanda. Muito obrigado aí pela sua contribuição e suas reflexões. Né? Acho que já deu um pontapé inicial aí para emergir várias perguntas ao longo da nossa live. Né? Então, vou passar agora a palavra para a professora Luísa, que aí ela dá continuidade e depois a gente abre para as questões. Tá bom, Luísa? Passo para você. Fica à vontade. Obrigada, Leandro. A Amanda já levantou bem a bola aí para mim de muitas coisas, né? Primeiro, boa noite para todas e todos. Um prazer estar aqui, prazer estar podendo dialogar aí com a Amanda e o Petrônio e com as pessoas que estão aí acompanhando a gente, né? Eu sou uma das integrantes do Pensando, então até parece esquisito eu agradecer o convite, parece que eu convidando a mim mesma, mas agradeço especialmente a você e ao Luiz, que estão na coordenação do Papo de Escola, pela confiança, por pautar o tema. Enfim, não foge ao que o grupo vem se propondo de todo modo, né? Então a gente está aqui nesse objetivo de trocar experiências mesmo, né? Mais do que provavelmente propor qualquer aula, bem do feitio do Pensando, a gente vai aqui compartilhar um pouco das trajetórias, das nossas reflexões. É muito nesse lugar que eu tento me colocar. E é legal pensar, né? A Amanda falou muito quanto que as questões de gênero estão presentes a todo momento na escola, mas também fora dela. Assistindo as outras lives, as questões de gênero apareceram em todas que eu assisti, pelo menos. A gente vai falar de lutas, elas aparecem, a gente vai falar de dança, elas aparecem, e no que quer que a gente fosse discutir aqui, seria muito tranquilo observar qualquer atravessamento de gênero em questões que poderiam ser problematizadas no contexto da escola. Bom, mas vou iniciar um pouco falando de mim, né? Como é que as questões de gênero começam a me mobilizar e me levar a tornar isso meu objeto de estudo central. Eu, desde muito cedo, jogo futebol, gosto e torço, e é uma questão que é muito cara para mim. E esse talvez tenha sido o principal lugar, a principal prática que me fez ser sensibilizada por essas questões, né? Desde muito nova, o desincentivo a fazer aquilo que eu tanto gostava, a dificuldade de achar um time. Eu me lembro com a lista telefônica, procurando, ligando de clube em clube, tem futebol feminino? Não, tem futebol feminino? Não. Esperando, a partir de certa idade, que tinha escolinha para mulheres na escola, sendo que desde a primeira série para os meninos já tinha. Enfim, essas dificuldades de se inserir numa prática que não está feita para a gente, né? Que não está apresentada como uma possibilidade para as meninas, tal qual está para os meninos. A questão da minha mãe me impedindo de jogar com os meninos, ser chamada de sapatão quando eu nem sabia o que isso significava. Então, isso já desde muito cedo me marcava. Além disso, eu gostava de uma série de outras práticas, né? Então, estava sempre um pouco fora do que era esperado para mim. Tenho certeza que para outras pessoas isso foi uma questão muito mais traumática. Eu acho que há sujeitos aí que estão muito mais impactados do que a minha experiência foi. Tanto é que eu não me afastei do esporte, como acontece com muitas pessoas, mas isso ali deixou marcas, deixou inquietações, né? E quando eu vou para o curso de Educação Física, de algum modo, dentro do curso, não parecia que as questões de gênero estavam ali para a gente, né? Não havia disciplinas que traziam essa questão, não havia um aprofundamento, uma discussão teórica sobre isso, mas quando eu, em retrospecto, tento lembrar das minhas experiências, eu vejo que nos trabalhos eu tentava discutir a participação da mulher, que eu tentava trazer essas inquietações da minha trajetória para as discussões acadêmicas. Creio eu que hoje em dia haja um acolhimento muito maior e uma possibilidade de discussão muito maior nos cursos de graduação, que naquele momento, pelo menos na minha formação, eu entrei no curso em 2004, acho que é isso, isso não existia. Então eu vou conseguir um pouco sistematizar a minha possibilidade de estudar isso mais detidamente
a partir da minha entrada num grupo de estudo, que era um grupo de estudo de futebol, grupo de estudo sobre futebol e torcidas, o GFUT, e apesar das questões de gênero e sexualidade não serem um tema que mobilizasse tantas pessoas ali dentro, não tinha exatamente alguém com quem dialogar que estava focado nessa investigação, foi um lugar que acolheu essa inquietação, né, e que acolheu dentro de um tema que já me interessava. Então, novamente, através do futebol que eu foco essa discussão. Um esporte que está muito marcado pela masculinidade, mas não qualquer masculinidade, uma masculinidade viril, uma masculinidade homofóbica, uma masculinidade muitas vezes agressiva, dentro de uma série de normas aí que atravessam esse esporte. E aí eu vou então fazer o mestrado na UFMG, nos estudos do lazer, e eu estudo, minha pesquisa trata da repercussão midiática do episódio de homofobia que acontece no vôlei com o jogador Michael, talvez as pessoas se lembrem, em 2011. E aí, enfim, eu me dedico a pensar um pouco sobre as repercussões disso. De uma normatização de um lugar que aquele sujeito não deveria estar ocupando, espaço de visibilidade, de positivação da sua performance, de valorização daquele sujeito, e no esporte, ainda que um esporte que apresente algumas rupturas para corpos não exatamente alinhados a essa masculinidade que eu descrevi, que é tão endossada no contexto do futebol. E no doutorado, ainda pensando nas homossexualidades, eu vou estudar a Coli Gay, que é uma torcida gay do Grêmio, que existiu entre 77 e início da década de 80. Eu vou lá para a URGS, onde eu conheço a Amanda, entre outras pessoas. Então, eu volto a me atentar a essas questões de sexualidade. Então, assim, ao longo da minha trajetória mais propriamente acadêmica, eu não estou olhando para a educação física escolar propriamente dita, mas a todo momento, os meus estudos, aquilo que eu lia, eu buscava sempre tentar relacionar com a minha intervenção de forma intencional ou não, né? Acaba que, uma vez, a própria Amanda falou isso numa conversa anterior, né? Nossa, né? De quando a gente é tocado pelas coisas, a gente toma consciência das coisas, não tem jeito mais. A gente vai estar sempre se questionando, vai estar sempre pensando sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e se vendo como responsável por fazer melhor ali no contexto da escola com relação a esses aspectos, né? Então, isso essa foi uma questão minha, tentar relacionar aquilo que eu estava estudando, aquilo que eu estava buscando ser mais crítica e mais atenta, e levar isso para a minha intervenção. Atualmente, eu estou vinculada ao Instituto Federal de Minas Gerais, no campus Formiga, então uma cidade interior aqui de Minas. Já faz 1 ano e meio que eu estou lá. Antes disso, eu estava no interior do Rio. A Amanda falou um pouco da realidade dela, né, de um contexto de periferia de Porto Alegre, uma grande cidade. Meu contexto se distingue um pouco, né, esse contexto de cidade do interior, nos dois casos. Mas, enfim, eu acho que talvez os meus alunos, mais do que reiterar um estereótipo da pessoa do interior que carrega preconceitos muito arraigados, eu acho que eles demonstram uma ruptura com isso bastante interessante, assim, bastante notável. Mas antes disso, antes dessa minha inserção no ensino médio, eu também tive um momento de atuação no ensino fundamental e no ensino superior, e, enfim, essa questão vem atravessando os meus modos de pensar a minha atuação nesses espaços também. Passando um pouco aí para além da minha apresentação, né, queria reforçar um pouco a fala da Amanda no sentido da nossa responsabilidade em resposta a um pouco do que a gente vem observando, né, de um movimento conservador e mesmo antigênero, assim, muito forte. Esse movimento ele não é à toa, né? A gente vê que ele surge como uma reação de um processo de conquistas. E antes de dizer até propriamente dessas conquistas, é legal olhar para o campo da educação física como a gente tem crescido nessa discussão de gênero, né? A gente vê um amadurecimento dos trabalhos acadêmicos, a gente tem mais temas, a gente tem mais pesquisadores, pesquisadoras, a gente não discute só aquela questão de romper com os estereótipos, de não reproduzir aulas separadas, a gente tem enriquecido as nossas discussões teóricas. Então, isso é bastante interessante, tanto que isso nos ajuda a pensar
mais e melhor sobre a nossa prática. E aí, dizendo o que eu estava mencionando com relação às mudanças na nossa sociedade, destacando alguns aspectos assim que, se a gente for olhar aqui, a gente tem uma variação etária, principalmente do Leandro, mas se eu pensar da minha infância para cá, a quantidade de mudanças que a gente teve, né? Eu cito algumas, assim, quanto que LGBTs agora estão mais presentes na televisão e na mídia como um todo, e de uma forma não só tão estereotipada a partir de algumas figuras, mas já com um pouco mais de diversidade, um pouco mais de representação positiva, quantos direitos que já foram conquistados, questão do casamento, da adoção, possibilidade de pessoas trans terem a identidade de gênero reconhecida institucionalmente, a recente criminalização da LGBTfobia, recentemente ainda outros aspectos, como a questão da doação de sangue, que foi uma questão recente, enfim, entre outras coisas. Óbvio que alguns desses direitos a gente pode questionar, e até o próprio fato de muitos deles fazerem referência a uma família tradicional baseada num modelo familiar heteronormativo, mas em que pese isso, não deixam de ser conquistas, né? Não deixam de ser aspectos a se comemorar com asteriscos que seja, né? E é legal marcar também, legal não, né? É importante demarcar como essas conquistas todas foram conquistas obtidas no âmbito judicial, né? Como o nosso legislativo, bastante conservador, bastante ocupado por religiosos fundamentalistas, impede que isso seja pautado nesse espaço, né? Também no âmbito um pouco das mulheres, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é outro marco muito importante, a PEC das domésticas é outra conquista importante. Então, em meio a esses, entre outros tantos pontos que modificaram da sociedade da minha infância para cá, por exemplo, isso tudo toca muito os nossos estudantes, né? Eu mencionei que meus estudantes me desafiam, vejo o quão empoderados eles se mostram, o tempo todo nos desafiando. Acho que dificilmente eu conseguiria não ser questionada se eu desejasse, por exemplo, separar meninos vão jogar futebol agora, as meninas vão jogar queimado e depois vocês vão inverter. Isso, na minha turma, definitivamente não ia funcionar, porque eles já estão mobilizados com isso, né? Eles já sabem o que é feminismo, eles já sabem o que é homofobia e não vão aceitar que um professor os ofenda. Então, ainda que uma militância meio pop, meio fast food, assim, isso os toca. Isso está alcançando as gerações que têm chegado, né? Em reação a isso, a gente tem esses movimentos conservadores, né, que não estão querendo vender barato essas conquistas desses sujeitos que, durante tanto tempo, ficaram subalternizados, ficaram invisibilizados. Então, citando só duas consequências um pouco desse movimento conservador que nos afeta diretamente no contexto da escola, a gente teve o termo gênero suprimido do Plano Nacional de Educação, do plano de Educação de uma série de estados e municípios, da BNCC recentemente, tudo isso como desdobramento dessa reação reacionária. A gente teve uma série de projetos de lei baseado na questão da escola sem partido, né, baseado nessa ideia da ideologia de gênero, com muitas aspas aí, que é uma ideia criada por esses grupos, é um termo que nunca existiu no âmbito científico, no âmbito dos estudos de gênero, querendo invalidar as discussões de gênero e censurar a possibilidade de reflexão, de crítica sobre essas temáticas no contexto da escola, e que é fortalecida justamente pela discussão, o Escola Sem Partido é fortalecido justamente pela inserção da discussão de gênero, né? O Escola Sem Partido, não, ele existia, mas ele, de fato, ele ganha uma projeção a partir do momento em que ele se torna o inimigo da suposta ideologia de gênero. É aí que ele ganha força no cenário nacional. Então, como a Amanda falou, é justamente a gente discutindo isso e a gente contrapondo aquilo que está sendo posto pelas fake news, por quem fala de mamadeira de piroca, por quem fala do kit gay, é que a gente vai ser capaz de vencer esse movimento reacionário que está colocado aí, que está posto.
Então, desculpa aí montar um pouquinho, seguimos aí no papo. Obrigada, Leandro. Tá ótimo, Luísa. A gente que agradece. Eu sei que é um tema que a gente pode passar para várias coisas, né? São várias coisas que a gente consegue dialogar com a educação física e com a escola, né? Mas eu sei que a gente vai ter bastante tempo para dialogar isso ainda, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez reforço, quem estiver assistindo a gente aí já pode mandar as perguntas, os relatos, que daqui a pouco a gente vai passar para um momento de questões e para o debate propriamente dito. Tá? Já tem algumas questões aqui levantadas pelo John, pelo Franklin, né? Mas já podem mandar as demais, porque o tempo passa rápido, né? E aí depois a gente não vai conseguir contemplar todo mundo, tá bom? Então, dando sequência às apresentações nas falas iniciais, eu vou passar para o professor Petrônio para poder fazer as suas considerações, tá bom? Então, Petrônio, passo para você e fica à vontade. Muito obrigado, Leandro. Muito boa noite para todos e para todas. Primeiro, assim, estou me sentindo lisonjeado de estar aqui nesse lugar para dialogar com a Luísa, com a Amanda e com o pessoal do Pensando. É sempre uma experiência muito rica e eu sou meio calouro aqui nesse lugar para pensar os estudos de gênero perto da Luísa e perto da Amanda. Sou meio calouro aqui, então, assim, vou tentar trazer as minhas contribuições, né, da minha relação com a escola. E ajudar a pensar esse lugar aí, tá? Muito obrigado pelo convite aí do Pensando, por meio do projeto Papo de Escola. Eu espero que eu possa ajudar a trazer algumas reflexões. Então, assim, primeiro a minha aproximação com a temática de gênero e sexualidades, enquanto um campo de estudos, ela se deu no mestrado. Mas eu posso dizer que ela foi decorrente de uma série de observações que me acompanham na minha experiência como professor e como dançarino. Então, assim, ao me apresentar aqui, eu vou voltar um pouco na história para tentar trazer para a cena alguns pontos nos quais eu fui percebendo o atravessamento das questões de gênero e da sexualidade na minha experiência, né? Eu sou graduado em Educação Física aqui pela UFMG, onde eu iniciei também uma trajetória com a dança, né? A minha experiência, assim, o que me levou para a Educação Física não foi a dança, né? Eu vinha do esporte, né? Isso que me levou a ter uma experiência de sucesso e que eu achava que deveria seguir por aí em termos profissionais, que tudo mudou depois que eu fui fazer Educação Física, mas na faculdade eu acabei me encontrando com a dança. E assumir a dança enquanto uma prática pessoal, eu acho que foi minha primeira experiência de um tensionamento público com as fronteiras de gênero. Embora eu já tivesse uma noção em relação à minha sexualidade, publicamente, assumir a dança enquanto uma prática foi o meu primeiro tensionamento com as fronteiras de gênero. Isso aqui não está sendo esperado de um menino. Se você jogava futebol, você jogava vôlei, estava tudo bem. Agora você vai dançar? Então, foi esse primeiro tensionamento público. Essa minha relação com a dança acabou me levando também para práticas de ensino da dança. E eu acho que foi a partir daí que eu comecei a perceber muitas outras situações que colocaram em evidência as questões de gênero. E aí, diante de todas essas questões que eu fui observando, eu comecei a estudar um pouco, a conversar com outros educadores, amigos meus de outras áreas, mas que tinham um engajamento com os estudos de gênero, que foram me trazendo alguns conceitos, indicando leituras e tal, isso bem antes de eu ir para o mestrado, mas foi me aproximando dessa temática. O que acabou sendo um pontapé, um empurrão, foi uma experiência que me assustou, assim, porque diante de todas essas cenas, eu acreditava que eu estava conseguindo produzir ali uma cena diferente diante da generificação de práticas corporais. Então, eu tenho um grupo de dança no Colégio Santo Agostinho de Contagem, onde eu atuo desde 2009. Eu criei esse grupo de dança lá em 2010, ele existe até hoje, a gente tem cerca de 100 alunos, e eu tenho um número de meninos que dançam muito grande. Então, eu vi aquilo como uma experiência singular. E realmente é uma experiência singular quando se pensa a dança, né, enquanto prática.
E aí eu acreditava que aquela experiência em relação à generificação das práticas corporais, eu acreditava que ela era bastante diferente. Mas ela tinha algumas coisas que eu não tinha percebido e que me assustaram. E o que foi isso? Eu achava que eu tinha conseguido criar um ambiente onde os meninos podiam dançar, se sentir confortáveis e orgulhosos por isso. Fato, eu acho que isso eu conseguia. Mas e aí? Aí que eu comecei a perceber que esses mesmos meninos que dançavam nesse grupo de dança, em outros cenários, eles tinham comportamentos tão machistas quanto, tão homofóbicos quanto, e aquilo não aparecia em algumas cenas, mas aparecia em outras. Então, por exemplo, ao dançar na educação física não pode. Eu danço lá no grupo de dança. Aqui na educação física, com todos os meus colegas, eu não danço. Quando eu vou conversar com um amigo meu sobre a presença no grupo de dança, e foi essa cena que me assustou, porque foi uma conversa que eu escutei no corredor, de um dos meninos do grupo de dança falando para outro menino que era do futebol, tipo assim, você está lá esfregando nos meninos e eu estou aqui esfregando nas meninas. Eu falei, olha, objetificação do corpo feminino, da mulher, e essa presença aqui, ou seja, tinha muitas lacunas nessa presença masculina na dança, que começaram a me incomodar muito. A partir deste incômodo, então, eu fui escrever um projeto de mestrado para tentar entender, e foi então que eu me ingressei nesses estudos de gênero. Eu não vou me estender muito numa fala aqui sobre a pesquisa, mas aí eu decidi fazer uma fala aqui no início, assim, de trazer 3 pontos grandes, assim, que foram questões que, durante o processo da pesquisa, se tornaram muito caras para mim, e que eu acho que podem servir para estimular as discussões aqui hoje, assim. Acho que a Luísa e a Amanda já trouxeram muitas coisas. Na verdade, eu acho que já tem coisas que dão para uma live de 40 horas, mas, assim, eu vou trazer algumas questões aqui e a gente vai tentando esgotar aquilo que for possível, né? Então, primeiro, assim, eu tive o privilégio, e eu acho que isso é um privilégio enorme, de estudar a própria prática. Então, como professor, estudar a própria prática, meio se revirar do avesso para pensar essas questões, para rever todo um comportamento, não só da prática atual, mas que vinha pautando e sustentando algumas ações, foi muito importante durante esse processo. E aí, durante a realização da pesquisa, o campo onde eu pesquisava, ou seja, a minha própria escola, entrou num forte embate com as famílias em torno exatamente do discurso da ideologia de gênero que tanto a Amanda quanto a Luísa trouxeram, e isso não pode passar despercebido, assim, né? Então, na verdade, esse discurso da ideologia de gênero pautado dentro da educação, ele vinha desde o Plano Nacional de Educação em 2014, ele foi ganhando espaço, né, e aí vai influenciar os planos estaduais e planos municipais, e agora na BNCC, como a Luísa trouxe, e esse lugar, então, político-jurídico que eles começam a atuar, ele cria uma série de ações diretas de famílias com escolas, por exemplo, né, e eu vivi essa situação no Colégio Santo Agostinho, de haver notificações judiciais contra a escola, no sentido desse trabalho, como se esse trabalho ofendesse aquilo que a escola deveria fazer, ferisse a ação que a escola deveria oferecer. Então, eu acho que a gente precisa ter uma responsabilidade ética e política de legitimar, continuar legitimando a escola como um espaço de discussão dessas questões, né, fazendo, então, um enfrentamento desses discursos falaciosos, promovendo um maior entendimento sobre a necessidade dessas abordagens, considerando aí o papel da escola como espaço de transformação que se ocupa das diversidades de ser e viver, né? Então, pensando nisso tudo, eu fico pensando em que perguntas para a gente são como produzir discursos que são inteligíveis, que desmontem as falácias criadas em torno dos estudos de gênero. Então, em alguns momentos, diante dos questionamentos de famílias, eu precisava pensar assim, eu preciso de um discurso simples, que a família entenda, tipo, não é isso, não é como a Luísa trouxe, não é a chupeta de piroca, não é o kit gay, a gente precisa, às vezes, de discursos que sejam inteligíveis para outras pessoas que não estão no campo dos estudos de gênero,
né? Como fazer compreender que as questões de gênero, por exemplo, atravessam as nossas práticas à revelia das nossas vontades. Da vontade do pai, da vontade da escola, de qualquer órgão regulador. As questões de gênero vão atravessar. E mais do que entender que elas vão atravessar, é entender que não há neutralidade diante delas. Pode haver silenciamento, pode haver naturalização, pode haver falta de intencionalidade, mas toda prática é um posicionamento. Então, entender para nós mesmos que eu não falar nada, ou eu falar alguma coisa, eu fingir que eu não vi, tudo isso é se posicionar. E tudo isso pode gerar mais libertação ou mais violência. Então, pensar um pouco nessa dinâmica. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. O segundo é para pensar assim, a construção de uma sensibilidade dos professores. Quando eu fiz o mestrado, eu fiz o mestrado dentro do programa de mestrado profissional da Faculdade de Educação, e a gente tem que fazer, além de uma dissertação, um produto. E o produto que eu criei foi um documentário com os alunos, produzido ao longo do tempo da pesquisa, no qual eu acompanhei esses alunos num processo de reflexão sobre as questões de gênero, em relação à experiência que eles tinham de dançar naquele grupo. Essa ideia era para tentar criar, então, um produto que sensibilizasse as pessoas para esses atravessamentos que muitas vezes estão invisibilizados, ou são negados, ou são silenciados. Né? Então, assim, eu fui colocado ali diante de uma série de acontecimentos da aula, ora provenientes da minha própria ação, ora provenientes das relações entre os alunos, aos quais eu ainda não havia dado a devida atenção. E eu acho que essa sensibilização de nós, professores, ou seja, essa educação do olhar para essas questões, ela é muito importante nesse momento. Isso não está dado. Pelo menos no meu caso, eu percebi isso claramente, que continuamente eu continuo vendo coisas que eu ainda não me atentei. E isso é importante para a gente pensar. Como é que a gente produz um olhar um pouco mais sensível, né? Então, eu vou dar um exemplo muito claro, e a Amanda trouxe isso da prática dela lá, por exemplo, que era o lugar que os meninos ocupam na prática. Eu nunca tinha percebido, e uma das alunas me disse, Petrônio, os meninos estão sempre na frente quando você vai ensinar. E a hora que você vai ensinar um passo novo, eles se colocam na frente e a gente fica atrás deles e eles não deixam a gente ficar na frente. Eu dava aula há tantos anos e não tinha percebido isso como uma questão, que era o posicionamento deles na sala. Né? Bom, e a última questão que eu quero trazer para pensar aí é uma reflexão sobre que, assim, no meu trabalho, uma questão que ficou muito forte era sobre a homofobia. Eu usei um conceito do Daniel Borilho de pensar a homofobia como vigilância de gênero, mas pensar que ela se estabelece de diferentes formas. Então, assim, como é que os meninos que dançam, pelo fato de dançar, eles sofrem homofobia independente de serem ou não gays, né? Então, eu acho que isso pode se estender para uma LGBTfobia, né? Em termos dessa ideia da vigilância. E aí, esse menino que sofre essa homofobia, ele é também o produtor de uma homofobia específica, que mantém as sexualidades que não são héteros fora do campo do aceitável. Então, mantém a abjeção dessas outras sexualidades. Então, menino que dança não é gay. O que isso me faz pensar? Como é que a gente discute generificação das práticas corporais sem manter a diversidade no lugar da negação? Então, eu quero que todo mundo pratique dança, mas isso não pode ser dizendo que, não, menino, se você praticar dança, você não é gay. Não, menina, se você praticar futebol, você não é sapatão. Porque eu continuo mantendo o gay, o sapatão, o trans, etc., nos lugares de objeção. Né? E como construir discursos que legitimam, então, essa diversidade de gêneros e sexualidades. Eu trouxe aqui esse monte de perguntas, porque eu acho que são coisas que têm atravessado a minha prática, acredito que tem muitas outras, mas que eu acho que dá para iniciar uma conversa. Assim. Muito obrigado e vamos para o papo. Tá ótimo, Petrônio. Muito obrigado aí pela sua contribuição. E realmente a gente tem agora várias questões aqui para a gente poder dialogar, né, e começar esse papo, né, esse bate-papo com quem está assistindo a gente. Né, então, passando para as questões que estão sendo enviadas para a gente no Facebook,
Eu vou começar com uma questão do John Martin Jr., que ele vai perguntar o seguinte para vocês, né? Como que vocês trabalham a questão da participação das pessoas LGBTs? Muitos indivíduos relatam sua dificuldade em participar das atividades devido ao preconceito, homofobia e bullying, né? Então, como que vocês trazem, né, esses sujeitos para a prática de vocês? É a questão do John Martin. Então, eu passo a palavra para vocês. Não vou fazer direcionamento aqui. Quem se sentir à vontade para começar falando, é só abrir o microfone e começar a falar, tá bom? Então, fiquem à vontade aí. Posso passar para vocês. Posso começar, então? Pode ir lá, Amanda, fica à vontade. Eu acho que tem uma questão que é... Primeiro, nem sempre nessa idade eles se identificam como LGBTs, né? Como gay, enfim. É óbvio, depende da idade, depende de qual etapa de ensino. Mas, às vezes, eu vejo que a escola já endereça para alguns sujeitos que eles são por conta... Digamos, se a gente pega lá, voltando aos anos iniciais, né? Que é uma etapa que eu tenho bastante experiência... Às vezes a escola já identifica que algum menino tem 3 jeitos, por exemplo, né? Que é uma fala que se usa aqui, não sei se se usa em Belo Horizonte, mas aqui se usa, né? Então já vai endereçando a partir de um modo de ser, né? Mais identificado com o feminino, já vai correlacionando isso à sexualidade da criança, né? E daí já vai colocando em alguns lugares, assim. Então, essa é uma primeira questão, a questão de identificação, às vezes, por parte da escola, né? E o modo como trata esses sujeitos, assim. Mas agora, pensando nessa questão da educação física, assim, eu acho que tem uma coisa bem importante de se tratar, e é uma coisa que eu bato sempre nessa tecla, assim, quando eu ouço, é relacionado aos xingamentos homofóbicos, né? Isso de sempre estar... É cotidiano na escola, toda hora tu ouve, ô viado, ô viado, ô viado, ô viado, toda hora. E na educação física isso às vezes é usado quando alguém erra alguma coisa, tu usa aquilo ali, ô viado, ô meu, ô viado. Então tu sempre tá com um tipo conotando isso como algo ruim, né? Tu usa para fazer um xingamento, alguma coisa. Então a primeira questão que eu sempre faço é tensionar isso. E cuidar para não cair no outro lado, de ao falar disso, tornar isso como algo ruim, sabe? Por exemplo, se eu falo antes, quando eu iniciei, por exemplo, a docência, sempre que alguém falava, dá a mão para... Dá a mão. Se 2 guris se davam a mão, ô viado, daí eu já falava, não fala isso. E daí eu falava, não fala isso, tipo, não pode falar de viado, entendeu? Nesse sentido. Hoje eu já vejo por um outro lado, eu não falo para não falar viado, para não cair nessa ideia de que é algo ruim que não pode ser falado. Mas questiono, tá, mas por que tu tá usando isso para xingar ele? Por que isso é ruim? Isso é ruim? Então, eu acho que uma das questões na educação física é a gente trazer para o debate com os alunos e não considerá-los, né, ingênuos, não falar sobre isso. Trazer, tá, mas por que isso é um xingamento, né? Então, num primeiro momento, eles começam, Sora, lá vem a Sora com esses papos de novo. Mas, enfim, do mesmo modo que eles vão entendendo desde pequeno que falar viado, mesmo que as crianças não saibam que isso é ruim, eles podem também pensar sobre isso e questionar aquilo que eles falam, né? Então, eu acho que o primeiro passo é tu começar a construir uma outra narrativa sobre isso, né? Tá, mas o que é viado? Por que... Às vezes é preciso explicar, pelo menos para as crianças, e falo de novo desse lugar de quem trabalha nos anos 17, é preciso, tá, mas sabe o que é? E explicar o que é. Né? Porque daí eles ficam, Sora, às vezes os pequenos nem sabem de fato. Então, a primeira questão, me parece que é esclarecer algumas coisas, né? Para depois a gente pensar na parte da educação física em si, na questão específica sobre a participação das pessoas na aula, né? O que me parece, às vezes, que acontece, que eu tenho mais dificuldade, não é nem com as pessoas que se identificam como LGBTs, pelo menos da minha vivência. Agora, falando um pouco da minha vivência no colégio de aplicação aqui da URGS, que era outra realidade,
diferente da periferia, eu trabalhei como substituta ali já por duas ocasiões, e no ano passado eu estava lá como substituta dando aula no ensino médio, e eu trabalhava com uma turma, né, de handball, onde muitos se identificavam como LGBTs, né, e era um debate que a gente tinha sempre nas aulas e não tinha problema sobre isso, mas era particular daquela realidade, onde esses debates, né, debates sobre LGBTs, quem mais, discussões sobre racismo, onde essas questões estão sempre em pauta lá, né? Tinha bandeira na escola, né? LGBTs, enfim, era um outro campo onde eles pareciam mais à vontade, né, para se enunciar e não tinha nenhum problema relacionado a isso na educação física. Já na rede municipal, nessas escolas que são das zonas periféricas, me parece que não é possível nem que eles se identifiquem com isso. O que acontece é que a maioria que se identifica, que eu vejo, pelo menos na realidade que eu dou aula, são as meninas, que me parecem mais abertas, né, e menos presa aos binarismos, aos modos de ser, né? Então, onde eu tenho, me parece que mais as meninas que se anunciam assim, e elas acabam se impondo bastante, assim, né? Já os meninos, eu acho que eles nem conseguem se expressar e se identificar, mesmo que eles já tenham, né? Já se identifiquem pessoalmente, eles não se colocam como sendo. Então, eu acho que essa é outra questão. E às vezes eles acabam ficando à margem, assim, da aula, né? Porque eles não se identificam nem com os guris para ficar com os meninos, e às vezes eles também não estão com as gurias, não ficam no cantinho das gurias. Então, eles ficam meio fora, assim. Eu acho que a minha estratégia tem sido essa, assim, não é algo que é ali na hora da aula que tu vai pegar aquele sujeito, né, aquela criança ou adolescente, e, não, agora tu vai fazer isso, ou tu vai fazer de outro modo. Não, eu acho que a minha estratégia tem sido isso, de cotidianamente estar discutindo essas questões para não naturalizar os preconceitos, não naturalizar as violências, e assim, no decorrer do ano letivo, eles vão se sentindo mais à vontade para se expressar e fazer aula, né, conforme as suas possibilidades. E eu acho que daí é um outro entendimento de educação física que eu tenho, né, que é essa questão de tentar sempre ajustar a aula e eles indo fazendo conforme as possibilidades deles, assim. Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi, mas acho que a estratégia que eu venho pensado e feito é isso, assim, é cotidianamente estar sempre questionando e cuidando para não cair nessa ideia de tornar, né, pejorativa essas questões relacionadas à sexualidade e negativando, né, e sim criando um ambiente seguro para quem quiser, né, se colocar do seu modo, se enunciar do seu jeito ali. Eu acho que é isso. Tá ótimo, Amanda. Eu acho que o que você trouxe para a gente é essa relação de que esse tema das relações de gênero, eles atravessam a nossa aula o tempo inteiro, né? E que não necessariamente a gente tem que tratar desse tema só com uma aula expositiva, falando de gênero. Não que isso também não seja importante, é importante expor em momentos específicos da educação física, mas também é pensar que esse tema atravessa a nossa aula o tempo inteiro e como que a gente vai abordar isso, né? É importante a gente estar refletindo e repensando essa questão, né? Então, Luísa e Petrone, gostaria de complementar alguma coisa? Se quiser, fica à vontade. Então, eu concordo muito com a abordagem da Amanda, eu também acho que é uma prática cotidiana. Eu trabalho só com ensino médio já faz algum tempo, então ele me permite fazer algumas ações, e essas ações foram sendo construídas a partir exatamente das minhas inquietações, de algumas das coisas que eu falei aí. Então, assim, uma das coisas é ser uma acolhida, quando a gente percebe esses alunos, né, ser esse lugar que pode ser o lugar da escuta, que pode ser o lugar, criar esse ambiente confortável e tal.
Então, por exemplo, lá eu tenho a possibilidade de fazer algumas divisões de turmas. Então, a minha organização das turmas, por exemplo, se eu pego uma turma inteira de educação física, eu organizo ela em 2 grupos por afinidade, ou seja, faça a sua aula com o grupo de pessoas que você mais gosta de estar junto. Isso cria um ambiente muito mais confortável para a expressão do sujeito e diminui muito algumas ações do tipo violentas nessa perspectiva, seja ela pelas questões da habilidade, seja ela pelas questões de gênero, da presença de meninos ou meninas, ou das questões aí LGBT-fóbicas, né? Então, assim, esse ambiente confortável aumentou muito, no meu caso, a participação tanto das meninas quanto desses sujeitos meninos, sobretudo, que se sentiam desconfortáveis em fazer aula com outros meninos que tinham essa masculinidade viril, violenta, tóxica, né, nesse sentido. Então, isso é uma das coisas. Um outro movimento que eu tenho feito, e eu não sei nem bem a legitimidade disso, mas eu tenho achado importante, mais politicamente do que qualquer outra coisa, que é criar essas outras narrativas que a Amanda faz, construir outra narrativa sobre o sujeito gay a partir de mim mesmo. Então, assim, quando eu me apresento no início do ano, assim como um professor normalmente em sala de aula, ele fala, eu sou casado, eu tenho tantos filhos, não sei o quê, eu também falo, olha, eu sou casado com meu marido, nananã. Eu já crio ali uma ideia assim, olha, ser homossexual não é uma coisa para ser escondida, ser homossexual não é uma coisa para ser colocada à margem, e quando tem piadinhas ou alguma coisa nesse sentido, para tentar estabelecer uma ponte de diálogo com esse sujeito que é violento, e que às vezes é violento, inclusive sem saber que é violento, eu mesmo trago essa situação para mim. Então, se eu escuto um menino falar com assim, ô viado, eu falo, oi, não foi comigo, desculpa, vamos conversar ali sobre isso. Então, assim, eu tento criar outras situações para tirar esse lugar da abjeção a partir da minha própria figura. Então, assim, tentando usar algo que normalmente não é um privilégio, como um certo privilégio para tratar essas questões e legitimar esse espaço. Então, assim, eu tenho feito essa estratégia e acho que isso, de alguma maneira, criou nos meus alunos um espaço mais confortável para essa participação. Uma outra coisa que eu acho que é importante é um cuidado com a exposição. Às vezes, naquele momento da violência, se você interfere diretamente para a turma toda, embora seja importante algum tipo de intervenção, o sujeito violentado se sente ainda mais exposto, mais acuado. Então, é necessário que a gente tenha uma sensibilidade para escolher o modo de atuação, assim. E eu não acho que tem receita pronta, mas eu já me vi em situações onde eu fiz a intervenção e eu achei que o sujeito violentado se sentiu ainda mais violentado, né? Porque ele se sentiu mais exposto. Então, assim, e aí depois eu falei, opa, não era a hora, não era o modo. Então, acho que isso a gente tem que ir construindo na relação ali cotidiana para encontrar melhores formas para cada situação. É isso. Pode ir lá, Luísa, já abriu o microfone, fica à vontade. Minha fala, ela dá continuidade a muitas das coisas que até os dois, né, o Petrônio e a Amanda já falaram, né? Até pegando essa última deixa do Petrônio, né? Eu também faço da minha situação particular também um início de uma naturalização dessa condição, no meu caso de lésbica, mas de LGBT de uma forma geral. Eu também trato não só do meu relacionamento, mas da existência dessas pessoas de uma forma naturalizada nos contextos de aula, de diálogos, enfim, dos meus encontros, das minhas relações com os estudantes. Eu acho que isso já, de fato, já é um passo super importante de naturalizar essas existências, né? Eu dou uma sorte enorme porque entre os meus alunos eu também trabalho no ensino médio, então eu tenho uma série de alunos que já se identifica como gays, lésbicas, bissexuais. Uma das minhas alunas no momento de apresentação, o que ela escolheu para falar foi: eu sou uma militante bissexual. Isso para mim é uma questão muito cara, foi aquilo que ela resolveu destacar logo na minha chegada na escola. Então eu tenho uma série de alunos desse tipo e que não só são assumidos, como são extremamente orgulhosos e que não tem nenhuma questão, inclusive
inclusive nas práticas corporais. Eu me lembro de uma aula em que tinha um aluno meu no meio da quadra e a gente faz aula num lugar aberto que tem outras pessoas fora da escola ocupando, e aí passou uma pessoa de longe assim, gritou, "Ô, bichona", alguma coisa desse tipo, e aí ele olhou de volta e falou, "Ai, meu Deus, ele tá me chamando de bicha", pôs a mão no joelho e rebolou para a pessoa que estava ofendendo, assim, absolutamente jogando o ofensor no chão, assim, não tendo nenhum efeito de agredir, né? Na verdade, assim, a intenção existia, mas ele dobrou essa condição. Então, essa é a realidade um pouco dos meus alunos, e os outros respondem a isso de uma forma muito bacana. Então, eu tenho aliados no meu entorno, né? Mais do que propriamente tentar desconstruir uma situação de bullying e preconceito, a gente está pensando junto modos de vamos fazer a sociedade ser um pouco mais como essa nossa pequena bolha aqui, né? Uma situação que eu acho que talvez seja interessante para pensar isso, teve uma situação de 2 alunos, um abertamente homossexual, abertamente gay, um menino, e um outro que é amigo dele também, mas hétero, e aí ele fez uma piada, agora eu não me lembro bem o que era, mas os dois rindo juntos, e era uma piada recorrente, e aí, o que eu fiz foi justamente um pouco na lógica do Petrone, um pequeno grupo ali, eu não trouxe a turma inteira para a conversa, mas provocado assim, olha, eu sei que vocês estão brincando aí entre si, mas não é um pouco esquisito, assim, ele é seu amigo, você, né, não se coloca como uma pessoa homofóbica e tal, por que você está usando isso como algo para se rir? Né? Um pouco no sentido que a Amanda também falou no começo, né, de não trazer isso para o âmbito de um questionamento agressivo, de não faça isso, mas, poxa, vamos pensar junto, né? E outra situação que talvez seja legal mencionar, no passado a gente trabalhou dentro do futebol uma discussão de torcer, e aí apareceu questões de preconceito, como a torcida consegue naturalizar também formas de preconceito não só relativas a gênero e sexualidade, mas racismo e tantas outras coisas. Então, naturalmente, essa questão está posta ali sem uma coisa que parece alheia à aula, né? Ela está ali perpassando o tempo todo. Então, acho que tem a ver muito com isso, uma naturalização dessas existências e uma educação do olhar, que foi outra fala que o Petrone falou lá no começo, né? A gente ser mais sensível para observar, porque pode ser que tenha, em meio a essa minha utopia das minhas turmas que me parecem muito maravilhosas, tem aquele aluno que está sendo excluído e passa batido por uma questão ou outra. A gente ficar atento a isso é fundamental. Ótimo, Luísa, muito obrigado. Eu só queria pontuar 2 coisas, né? Que eu acho que é interessante a gente entender que quando a Luísa e o Petrone, né, fala para a gente essa experiência de que quando chega no ensino médio os alunos estão desconstruídos, né, se apresentam com a sua identidade e tudo mais, é entender que isso é um processo, né? E que a partir das experiências que eles passaram ao longo da vida de escolarização deles, eles conseguiram construir isso, né? Conseguiram construir essa identidade. E que é o papel do professor ajudar o aluno a construir essa identidade ao longo do processo. É uma coisa que a gente está reforçando sempre aqui nessa live, dessa responsabilidade do professor. Então, dando sequência às questões que o pessoal está mandando aqui para a gente no Facebook, eu vou trazer uma questão do Franklin Negrão, que vai versar um pouco sobre esse argumento da ideologia de gênero dentro da escola, né? Então, ele traz para a gente assim, a seguinte questão. Eu gostaria de saber se estudantes e professores têm se utilizado do argumento de ideologia de gênero para barrar possíveis intervenções nesse sentido nas aulas e ou na escola, né? E eu gostaria de estender, além de estudantes e professores, que vocês falassem um pouco também da família nessa relação desse argumento da ideologia de gênero e a escola. Tá bom? Então eu passo a palavra para vocês, fiquem à vontade para abrir o microfone. Pode ir, Amanda, você abriu, fica à vontade. Não, abri para depois não esquecer que estava fechado. Mas na escola não passei, né, não declaradamente, assim, nenhum problema em relação a isso, assim. O que acontece, é claro, às vezes tem alguns olhares, né, de alguns colegas e algumas colegas com relação àquilo que a gente às vezes fica narrando, né, na sala dos professores, né? Muitas vezes eu trago isso, às vezes na sala dos professores, narro algum acontecimento
que teve na aula, alguma coisa. Tem gente que se empolga com a conversa e tu vê, assim, que às vezes parece que falta para algumas pessoas, e os professores, enquanto, né, seres culturais, aí também tem alguns preconceitos, e eu vi muito isso, assim, em uma escola, professores que estavam abertos, assim, a pensar sobre isso, né, mesmo que ficasse ali no âmbito da sala dos professores, mas que estavam abertos. E é óbvio que também tem aqueles que acabam virando os olhinhos, né, fazendo caras e bocas. Mas em relação à comunidade, assim, as famílias, uma situação que eu passei, assim, interessante foi em um bar perto da escola, onde eu estava, não como professora, né, fora do meu horário de aula, assim, estava numa campanha contra Bolsonaro aí na época, e um cara estava no bar e ele veio e ele me identificou como professora dele. Ah, tu é professora ali da escola tal, né? Daí eu, sim, dele. Ah, tu que está ensinando os alunos a ser gay, né? Não foi bem essa palavra, ser viado, coisas do gênero, assim. E aquilo me marcou muito, assim, né? Que foi uma situação complicada, assim. Mas é daquelas situações que não tem nem muito o que argumentar, assim, né? Com algumas pessoas, assim. Mas me parece que tem que ser constantemente feito, assim, um esclarecimento acerca de algumas coisas, assim, e por isso, mesmo que seja duro, às vezes, assim, é cansativo ficar falando o tempo todo sobre isso, mas eu faço questão de levar isso, assim, para o ambiente da sala dos professores, às vezes, narrar alguma situação, ou comentar com algum colega alguma situação, porque, às vezes, a gente está tão acostumado com algumas naturalizações, né, sobretudo na escola, que é um espaço bastante generificado, né? Que tem muitas práticas ainda, por mais que, como a Luísa trouxe ali no início, a gente vem num cenário aí de muitas mudanças, né? Mas ainda assim é um espaço bem conservador em muitos momentos, né? Sobretudo algumas escolas, assim. Então, acho importante trazer essa questão, mas ninguém nunca me barrou ainda, felizmente. E eu acho que isso é uma particularidade, talvez, do próprio ambiente ensino público, né? A gente ainda tem, não sei até quando, mas tem certa liberdade por hora, né? Não sei como é que está essa questão nas escolas, na rede particular, né? No ensino particular, mas, enfim, pelo menos no ensino público, por enquanto, eu ainda consigo trabalhar essas questões sem ter sofrido nenhuma retaliação. Ótimo, Amanda. Muito obrigado pela contribuição. Luísa e Petrônio, querem complementar? Eu vou aproveitar aí a fala da Amanda sobre o ensino privado, que eu acho que vale a pena chamar atenção para isso. Então, assim, no caso do ensino privado, a gente só tem sofrido bastante. Eu acho que nós estamos num momento em que a gente tem sofrido menos, porque tem outra questão na pauta da urgência, né? Que é a coisa da pandemia, das aulas online, do pagamento de mensalidade, se paga ou não, se a aula online vale ou não vale o mesmo tanto, ou seja, tem outras questões que as famílias estão preocupadas agora, e inclusive eu acho que vale a nossa atenção nesse sentido mais geral, né? Eu estava numa conversa com a Luísa e com a Amanda outro dia, a gente falava sobre isso, quanto que neste momento em que os holofotes estão sobre a questão da pandemia, outras ações têm sido promovidas no sentido de aparelhar o sistema com sujeitos que pensam a escola sem partido, que pensam a escola a partir desse tensionamento da ideologia de gênero, para estarem, por exemplo, fazendo parte do Conselho Nacional de Educação, enfim, que são coisas que estão aí na pauta, né? Mas, enfim, neste momento a gente não está tendo essas questões, mas a gente teve durante muito tempo, e é uma coisa que desde 2017, quando o colégio sofreu esse primeiro ataque mais direto em relação a essas questões, a gente tem uma certa vigilância em relação a isso. Então, a escola, ela não falou, não façam, mas ela disse, cuidado com o que vão fazer e cuidado com como vão publicar. Né? Então, como é que isso vai aparecer externamente? Como é que traz isso na sua aula e como é que isso vai sair externamente? Então,
eu continuo com as minhas práticas, sejam elas cotidianas ou sejam elas em algumas temáticas que abordam diretamente as questões de gênero. Então, eu tenho uma temática na terceira série do ensino médio que é sobre esportes e mulheres, e eu continuo com essa temática. Eu tenho uma temática sobre funk na segunda série, que eu vou transitar pelas questões de gênero, de sexualidade, de raça, de classe, de uma maneira muito intensa, e eu continuo com esses projetos. E aí a minha sensação, aí eu vou dizer de um lugar muito específico, que eu acho que também é privilegiado, como a Luísa estava falando, tem hora que eu me sinto numa bolha, assim, porque os estudantes, em sua maioria, eles se posicionam favorável a esse estudo nesse sentido. Eles se colocam favoráveis a essas discussões, compreendem essas temáticas, e, de uma maneira geral, o que eles nos apresentam são conflitos com as famílias. Inúmeras vezes eu conversei com alunos deles falarem assim: não, eu entendo isso muito bem, eu só queria que meu pai entendesse. Alunos e alunas que me dizem isso: para mim está tudo certo, o problema é meu pai e minha mãe. Então, essas falas são muito recorrentes, desse conflito geracional, né, a Luísa também falou isso no início da fala dela, né, da ideia da geração. Então, tem aí uma mudança de modo de operação com essas questões, que para esses estudantes isso está muito mais tranquilo, e talvez eles operem com isso de uma maneira, ainda que com uma série de questões para serem resolvidas, mas eles operam com isso de uma maneira muito mais tranquila do que as famílias. Então, existe esse conflito, assim. Então, na verdade, é isso. O que eu tenho pensado em relação a essa ideia do argumento da ideologia de gênero. Por exemplo, os próprios alunos, eles nem trazem a ideia da ideologia de gênero, porque eles nunca ouviram isso dentro da escola, então eles não me questionam em relação a isso. Tipo assim, eles viram ideologia de gênero no que saiu fora. Quando quando a escola sofreu por exemplo, esse tensionamento com as famílias, os nossos alunos fizeram uma carta sobre: olha, não sei do que vocês estão falando, famílias, a gente tem aprendido coisas interessantes aqui sobre as diversidades, sobre as possibilidades de ser diferente, de viver diferente, né, sobre a diversidade de corpos, enfim. Eu talvez seja um privilegiado, mas em relação aos estudantes, eu não tenho enfrentado essa questão. Só complementando rapidamente, né? Também, por um privilégio grande, eu não tenho esse tensionamento por parte dos estudantes. Pelo contrário, como eu disse, acho que eu tenho eles como aliados. Inclusive, muitas vezes, na hora que isso está pautado em aula, isso nunca é exatamente questionado como algo que não deveria estar lá, ou que deveria ser pensado de um outro modo, né, nesse sentido da crítica a importância desse tipo de discussão, ou com alguma visão preconceituosa, algo nesse sentido. E muitas vezes em eventos da escola, quando há alguma palestra desse tipo, nesses seminários, sempre endossado o quanto que esses momentos são importantes, eles pedem por mais mesas, por mais atividades que possibilitem a eles discutir essas questões, né? Então, por parte dos estudantes, há, inclusive, um apoio. E por parte da instituição e das famílias, eu acho que eles nem se dão conta, até porque eu acho que o meu espaço de trabalho, eu acho que tem muito... acho que há pouquíssimas pessoas que discutem isso, que visibilizam esse tipo de discussão. Então, isso não me parece que é algo visível. Pode ser um equívoco meu por ser uma pessoa que está apenas há 2 anos no mesmo espaço, mas eu acho que a escola nem se dá exatamente conta, e enquanto isso, para mim, está ótimo. Eu sigo o meu trabalho, está tranquilo. Tá ótimo, Luísa, muito obrigado. Eu queria reforçar uma coisa, né? Que a gente, enquanto professor, a gente tem que sempre estar aqui pensando na comunidade, né? Na comunidade pais, na comunidade no entorno da escola, né? E que em alguns momentos, né, até discutindo com a minha mãe essas questões, né, ela aponta assim, né, que ela se sente burra quando fala dessas questões de gênero, de relação étnico-racial, porque as coisas realmente se modificaram muito rápido,
né? E não foi construído conceitualmente com essa geração, né, mais tradicional, o entendimento do que são as relações de gênero, o que é identidade de gênero, o que é gênero, o que é sexualidade, né? Então, eu acho que às vezes também ter essa paciência, né, com os pais, mas de construir discursos mais claros, né, discursos mais acessíveis, melhor dizendo, né, que claro não, claro, mais escuros, né? Então, discursos mais acessíveis a esses pais, a essa comunidade, né, de uma geração mais tradicional, né? Então, acho que, mesmo que em momentos a gente está dentro da universidade, está tendo discussões, está dentro dessa bolha, né, que a gente vê, a gente tem que pensar esse lado do pai também, né, que é importante. E aí, com isso, eu queria trazer uma questão. Eu li um artigo essa semana da Jacob e da Goelner, né, lá do seu lado, Amanda, do Rio Grande do Sul, que justamente isso, eles vão trazer dentro de uma escola militar a organização da educação física, em que é pautada basicamente no esporte, e dentro dos esportes selecionados, os alunos podem escolher qual prática que eles vão fazer. E aí, dentro disso, eles trazem um debate muito bacana em relação à escolha das meninas em não fazer determinadas modalidades esportivas pelo fato delas não terem habilidade, né? Então, eu queria levantar essa questão da habilidade, que eu vejo que é uma coisa muito cara dentro da educação física, né? Que é um conteúdo que versa o corpo, né? Que versa o movimento. Então, eu queria que vocês tratassem um pouco disso aqui para a gente poder debater, né, essa relação da habilidade, porque eu fico pensando, em alguns momentos, o acesso dos meninos é consideravelmente maior do que das meninas em algumas modalidades, né, justamente pela generificação do esporte, né? Então, assim, como que dentro da aula de educação física a gente pode tratar isso? Porque, às vezes, a saída de separar meninos e meninas é uma estratégia em certos momentos, mas eu não sei se é sempre a melhor estratégia, né? Não seria os meninos saberem lidar com a diversidade e as meninas também, né? Como que vocês veem essa relação da habilidade envolvida com as práticas dentro das aulas de educação física aí para vocês? Então, eu passo essa questão aí. Tem uma coisa aí que eu acho que é muito interessante na sua pergunta, Leandro, porque por vezes esse atrelamento entre meninas e não habilidades, ele parece uma determinação, né? E eu acho que aí está o momento da gente tirar essa linha determinista para entender assim, que existem níveis de habilidades diferentes de meninos e de meninas, embora seja importante para a gente reconhecer as práticas que historicamente fazem com que meninas tenham menos acesso e talvez por isso desenvolvam menos habilidades em algumas modalidades. Quando eu faço, por exemplo, as minhas divisões lá na escola, quando eu entrei no colégio, do 6º ano até o ensino médio, as turmas eram divididas em meninos e meninas. E quando eu passei a dar aula no ensino médio, uns 4 anos depois que eu entrei na escola, a minha primeira ação era querer fazer com que não fosse dividido menino e menina, porque eu só dava aula para os pequenos e não era dividido menino e menina. Eu falei, bom, vou fazer isso lá no ensino médio. E aí eu fiz uma escuta, eu falei, e aí, vocês querem que seja dividido menino e menina? Aí as falas foram, óbvio que a gente quer que seja dividido entre menino e menina. Aí eu pensei, eu preciso bolar outra estratégia para fazê-los entender que não é essa a diferença. Não é menino ou menina a diferença. O que eles queriam ali era buscar um grupo onde eles sentiam mais conforto para realizar suas práticas, onde haveria uma relação com a prática corporal que era mais semelhante. Por exemplo, hoje eu tenho um grupo mais competitivo, que é um grupo que se exige mais tecnicamente, que joga e que exige do outro, e que essa exigência interna não é conflituosa, do tipo assim, eu sou muito competitivo, então eu posso cobrar da Luísa acertar ou errar, e ela também e ela cobra de mim, está tudo bem entre nós. E eu tenho um outro grupo que não é assim, que erra e ri, que não quer que o outro fale assim, nossa, não pode fazer assim. Quando eu pedi, então, para que eles se dividissem em 2 grupos,
por afinidades e determinei outras coisas, eles não se dividiram em grupos por gênero. Então, eu bolei outra estratégia que não era perguntar se eles queriam ou não. Eu falei assim, montem 2 grupos, com quem você gostaria de fazer aula de educação física. E, neste momento, eles fizeram, então, um grupo onde eu conseguia desenvolver a habilidade. Por quê? Quando eu fico com um grupo que é semelhante, eles não se sentem tão expostos. Elas, por exemplo, as meninas ali naquele grupo, no meu grupo, que era a maioria meninas, por exemplo, que é esse grupo que se considerava, eles se denominavam assim, aqui é o grupo de quem não gosta de educação física. Esse era o grupo que eu ficava. E aí, com isso, eu ia trabalhando assim, vocês não gostam de quê na educação física? Para produzir práticas em que eles se enxergassem. Então, ali, por exemplo, eu falava, vocês querem, eu tenho que trabalhar esporte, eu tenho série de coisas que eu quero discutir em termos de esporte. Mas eu estou no ensino médio, eu não vou obrigar todo mundo a jogar vôlei, todo mundo a jogar futebol, escolha uma modalidade. E aí eu fico com aquela modalidade um tempo suficiente para que eles se sintam habilidosos, para que eles vejam que com o tempo de prática, eles também produzem capacidades de utilização dos corpos de maneiras diferentes. Então, essa prática, para os meus alunos, eu via como libertadora. Então, assim, o que eu preciso conseguir ainda, e que eu sei que é mais difícil, é chegar no momento onde eu consigo juntar as 2 turmas. Porque essa turma que eu separo e fica comigo, que fala que é os que não gostam, eles amam jogar entre eles. E os outros jogam entre eles. A gente ainda não conseguiu fazer com que esse outro sujeito, que normalmente tem uma prática que ela é mais intensa, mais violenta, consiga dar conta desse sujeito que não pratica dessa forma, e esse que não pratica dessa forma também não consegue ainda entrar neste outro espaço. Então, essa junção, que eu acho que seria o ideal, que eu conseguisse, ao longo do ensino médio, chegar num momento onde todos pudessem fazer juntos, isso eu ainda não consegui, mas eu acho que é uma estratégia possível, assim, para pensar a habilidade, entendeu? Obrigado, Petrônio. Luísa e Amanda, gostaria de complementar a fala do Petrônio? Posso falar? À vontade. Essa situação, né, acho que é uma das situações muito caras que a gente ainda tem na educação física escolar, porque mesmo com todos os debates de gênero que produziram aí metodologias coeducativas, né, no âmbito da educação física, então esse debate entrou no campo da educação física escolar, né. Hoje, embora algumas escolas ainda sejam sexistas, né, mas temos uma boa parte já não são mais sexistas, mas tem essa questão que é a questão que está fora da educação física escolar, que é essa questão relacionada à constituição da feminilidade e da masculinidade que atravessam aí as aulas, né, e produzem diferenças, né, diferenças não só nas habilidades por conta das diferentes experiências que as crianças tiveram no decorrer da sua vida, mas também diferenças no modo de se posicionar. E eu vejo que é para além da questão da habilidade, para a questão das experiências que as meninas tiveram. Às vezes elas têm dificuldade de se expor, né? Tem uma frase que é sobre uma timidez corporal, né, que está num texto da Guacira Lopes Loura, e que ela fala que as meninas parece que vão desenvolvendo uma timidez corporal, né. Então, isso me chamou muito a atenção, porque além dessas questões que aparecem nos jogos, sobretudo nos jogos com bola, nessas atividades que demandam, né, maior potência, digamos assim, me chamou muito a atenção essa questão da exposição nas aulas de expressão corporal e de dança, desde lá dos pequenos, quando eu comecei a ver que os guris, depois que passou aquele primeiro momento, que eles, chama de viado, não sei o que, tá, a gente discute aquilo ali, mas depois parece que eles acabam se envolvendo muito mais. No ano passado eu fiz uma apresentação de dança com alunos e alunas do 3º ano do ensino fundamental, e daí até chamou atenção isso nas filmagens, assim, o quanto os guris estavam lá desinibidos fazendo as coisas, e as meninas super tímidas, né, ali sem se expor muito. Isso aconteceu também com o meu 6º ano lá do ensino fundamental. Depois de um primeiro momento que os guris não quiseram fazer as aulas de dança, eles começaram ali a fazer os passinhos de hip hop, e depois, no fim, em uma das turmas, só os meninos fizeram a apresentação, para terem noção, assim. Então, me parece que é para além dessas questões de habilidade, né? É uma questão de se
de se expor também corporalmente, é algo que a gente ainda precisa pensar, né? Modos de tornar um ambiente seguro para que as gurias se sintam à vontade de se colocar nesse espaço das aulas de educação física. E, bom, na escola o tempo todo a gente está ensinando, senta, vira para frente, fica quieta, não sei o quê, né? Então, é algo que a gente precisa ainda desconstruir alguns modos, algumas falas, e para quem sabe ajudar. E indo um pouco ao encontro aí do que o Petrônio falou, um dos modos que eu fiz, assim, nas aulas com o meu 6º ano lá, que eu tinha muita dificuldade das gurias participarem nas atividades com bola, nos jogos, foi, além de trazer à tona essas discussões para elas mesmas entender a trajetória delas, né, a gente, foi perguntar, tá, então vamos fazer assim, eu comecei a falar, usar 2 termos que tem aqui, que é as brinca e as ganha, que até o Alex Fraga fala sobre esse termo em um documento. Então, as brinca é tipo jogar na boa, assim, sem muita cobrança, e as ganha seria jogar, tipo, com as regras e tal, cobrando, né? Então, em uma das aulas, para não falar, vendo que elas queriam ficar separadas, para não falar diretamente as gurias de um lado, os guris do outro. Então, eu perguntei, quem quer jogar as brinca vai fazer desse lado e as ganha vamos fazer aqui. E daí foi se conformando os grupos, né? E uma das meninas sempre acabava jogando com os guris, que é aquela que joga que nem guri, né? Sempre tem essas. E daí depois mudou, enfim, mas tentei usar outros termos aí, mas de fato, em alguns momentos, tive que separar, pelo menos com o 6º ano, para elas se sentirem à vontade, e aqueles meninos que não se encaixam no modo masculino também fizessem, né? Então, para eles se sentirem mais à vontade, acabei fazendo muitas vezes essa separação, e foi até bem interessante, assim, porque depois, isso funcionou bem quando eu trabalhei em basquete, porque depois elas se sentiram tão à vontade que já estavam cobrando mais, assim, então foi bem legal, assim, e acho que foi uma estratégia que meio que colaborou, assim, para que elas se sentissem à vontade para se expor, errar, porque parece que elas têm muito medo de errar, né? Então, elas se sentiram mais à vontade, assim, desse modo, assim. Então, é isso. Ótimo, Amanda, muito obrigado. Só fazer um comentário, eu estou achando muito legal esse intercâmbio do Papo de Escola, que a gente está conseguindo pegar várias palavras, né, de regiões diferentes para poder utilizar na nossa prática também, né? Então, pode passar para você, Luísa, você ia falar? Só complementando, primeiro, chamar a atenção para a naturalização das coisas, que você se referiu a eles como os autores do trabalho, são 2 mulheres, né? A gente está tão habituado a se referir à autoria no masculino que a gente não se dá conta, né? Mas, enfim, sei que não é só evidenciando esse hábito nosso comum mesmo. Só trazendo algumas outras coisas, concordo e tudo que foi dito, e acho que a gente realmente não tem uma estratégia única que vai funcionar com qualquer grupo, que deve ser acionada em qualquer situação, né? Uma das coisas que com frequência eu vejo que quebra um pouco dessa divisão de habilidades é quando a gente vai trabalhar modalidades que eles não estão tão habituados a praticar. Então, badminton, por exemplo, aqui sempre acontece isso nas minhas turmas. Quando eu apresento badminton, nenhum deles teve ainda, né, na minha realidade, apesar de isso ser comum lá nas escolas, eu acho que eles começam a fazer de forma geral no ensino médio. Então, quando eles chegam para mim, eles sabem o que é, mas eles não têm essa experiência, e aí isso dá uma igualada grande, assim. Ou por vezes até inverte, aquele guri, já fazendo a referência à expressão aí gauchesca, o guri que é muito bom no futebol ou no vôlei, de repente não se dá bem no badminton, e aquela menina baixinha, fraquinha, se dá super bem, se destaca e constrói uma relação super positiva com a educação física a partir daquela modalidade na qual ela se consegue se realizar e ter sucesso na prática, né? Então, essa possibilidade do sucesso que o Petrônio mencionou, a possibilidade deles evidenciarem que com uma prática contínua, né, todos eles são capazes de desenvolver algum nível de evolução da performance, né, ainda que variado, ainda que distinto, pautado por outros aspectos, isso é muito, muito bacana. Outro ponto que eu acho que é possível
a minha realidade, eu tenho turmas muito pequenas, né? No primeiro ano então 35, mas a evasão é muito grande, então assim, depois no segundo ano em diante eu tenho 20, depois 15, 10, então eu não tenho tanta condição de dividir a turma em grandes grupos, mas nos pequenos grupos eu também acho fundamental tentar criar essa lógica de um conforto, de um acolhimento. E acho que a questão do erro trazida pela Amanda, a gente tem um desafio duplo, né? Tanto de, por vezes, a gente tentar dar uma dispersada, uma certa invisibilizada para as pessoas se sentirem à vontade, né, para errar entre os seus amigos e tá tudo bem, ou o outro que cobra e eles são competitivos entre si, tá tudo bem também, quanto no grupo, quando o erro for visibilizado, ele também ser tratado de uma forma tranquila entre eles. Não necessariamente eu só consigo lidar com o erro quando eu estou com aquele que lida com o erro da mesma forma que eu. Se eu estou com uma pessoa competitiva e eu sou competitiva, funciona. Se eu estou com uma outra pessoa que não é, eu vou agredi-la, aquela pessoa nunca está disposta a jogar comigo. Eu acho que o desafio é duplo e, por vezes, a gente consegue manipular um pouco as atividades, mesmo em práticas que já são conhecidas e que há essa discrepância de habilidade, seja por questão de gênero, por qualquer outro aspecto, a gente faz certas manipulações que às vezes restringem o contato, às vezes estabelecer certas regras ou adaptações no espaço, número de bolas, o que quer que seja, que dá uma quebrada e possibilita que, às vezes, esses diferentes níveis de habilidades consigam conviver dentro de uma dinâmica de jogo e, quando conflitos acontecerem, é parte também educativa a gente lidar com eles para chegar, enfim, na solução, né? E eles entenderem que a noção do brinca e do ganha, ainda que na escola a do brinca vai estar mais evidente, é saber que vai ter hora que vai poder ser dentro da lógica do ganha, mas ela não pode ser o tempo todo com qualquer pessoa, em qualquer momento. Ótimo, Luísa, muito obrigado. A gente já está chegando no nosso limite de tempo, né? Já estamos aqui em 1h30 de live. Então, eu vou trazer a última questão aqui do professor Diego Marcossi, em conjunto com a questão do professor Luiz Nicásio, que são questões que se correlacionam. E aí, passo a palavra para vocês e já peço que vocês façam as considerações finais, os agradecimentos, né? E o que mais vocês quiserem falar para a gente poder encerrar essa live, tá bom? Então, o Diego e o Luiz, eles vão trazer questões em relação aos pares dentro da escola, né? E então, o Diego vai questionar o seguinte, né? Gostaria de saber qual que é a relação dos professores das escolas de vocês com esse tema. Porque eu tenho mais dificuldade de lidar com alguns professores na minha escola do que com os alunos, né? E aí, a questão do Luiz é nessa relação também, como que tem sido tratar essa questão com os pares dentro da escola. E aí eu gostaria de estender esses pares, né, para além da educação física. Os pares também, professores de outras disciplinas dentro da escola, né? Então, como que vocês têm visto esse tema dentro da escola e nessas relações com os professores e as professoras, tá bom? Então, passo para vocês para fazer as considerações e para a gente encerrar. Fiquem à vontade. Sem se acanhar, gente. Já que eu vinha sendo a última, você vê que a pergunta que diz respeito aos pares é aquilo que mais fica todo mundo tentando pensar, porque talvez seja aquilo que, pelo menos para mim, é mais difícil. Eu tenho tido muito mais facilidade para lidar com os estudantes do que com os meus pares. Eu tenho, assim, não sei nem muito como responder, de fato, eu tomei a iniciativa mais para quebrar o silêncio do que por ter uma resposta pronta, mas o que eu vejo é uma dificuldade de estabelecer esse diálogo, porque parece que falta momento, falta espaço, efetivamente, uma situação em que a gente tem a possibilidade de levantar essa pauta, isso na minha realidade, né, em que as burocracias dos momentos de reunião, as minhas reuniões são muito compartimentadas, o curso disso, o curso daquilo, o colegiado disso, é uma realidade um pouco diferente de escolas de ensino básico que não tem
ensino integrado, profissionalizante, que serve uma outra lógica dentro do IFE, mas, além disso, está todo mundo muito certo das suas próprias certezas, da sua própria intervenção. Então, propor, e aí eu vejo isso a partir até de outras pautas, assim, quando você propõe pensar diferente, eu vejo uma resistência muito grande. Eu já trabalho há 15 anos desse jeito e você quer me falar que agora eu tenho que trazer uma outra discussão, algo muito na defensiva, assim. Então, e também uma lógica um pouco conteudista, especialmente quando eu falo do ensino profissionalizante, né, muitos dos professores ali dão aula há muito tempo, mas não fizeram curso de licenciatura, ou fizeram uma formação complementar que se equivale a isso. Então, se para a gente a discussão de gênero teve distante no curso de formação, para essas pessoas não houve nenhuma formação propriamente de pensar a educação, de pensar currículo, de pensar como é que o sujeito se constitui no espaço da escola. Então, é um desafio bem, bem difícil. Assim. Acho que enfim, é isso. E aí, só no sentido de finalizar e deixar os outros com esse rojão aí de pensar essa pergunta, vou fazer uma propaganda que eu estou no processo de transformar a minha tese em livro, e nesse movimento eu produzi um livretinho que é um pedacinho da história da torcida que eu estudei, a Cole Gay, e é uma parte que é uma parte bem da história mesmo, que eu falo um pouco dessa torcida aparecendo no primeiro jogo, os estranhamentos que é causado, e eu acho que é um material que eu não entro nesse trecho aqui em nenhuma parte teórica mais aprofundada, eu acho que é inclusive algo que pode ser utilizado como um material. A gente falou, a Amanda no começo falou de outras narrativas, eu acho que esse é um material legal de pensar em outras narrativas. Ele está disponível um link gratuito para baixar na internet, eu posso mandar depois no link aí da live para quem quiser baixar e usar à vontade, leiam e fiquem com vontade de ler a versão completa do livro também, que vai ser lançado no segundo semestre, e aí eu volto a divulgar aí pela Dolores Editora, quem quiser acompanhar também. Feita a propaganda, agradeço de novo aí o espaço. Estou certa que a gente poderia discutir aí mais umas 2 horas, e foi muito bom estar aí com vocês. A gente agradece, viu, Luísa, pela participação. E depois me manda o link, que aí eu compartilho com o pessoal que está assistindo a gente, aí fica gravado na live, tá bom? Petrônio e Amanda, passa a palavra para vocês, fiquem à vontade. Posso ir, então? Vai lá. Bom, realmente esse é uma questão bem delicada, assim, né? Porque a gente envolve falar de colegas, assim. Mas no meu caso, eu já passei aí por algumas escolas, né? E na rede municipal a gente tem isso, assim, nem sempre a gente fica na mesma escola. Então, eu já, por exemplo, já estou na minha 3ª escola na rede municipal. Então, mas muitas vezes tem ambientes bem distintos, assim. Já vivi situações de lidar com falas homofóbicas de professor, né, no corredor, assim, da sala de aula, e daí o posicionamento é de não silenciar, né, de ir lá, de falar com a direção, de não ser conivente com esse tipo de atitude, né, de repudiar isso. Eu acho que em algumas coisas não dá para ficar calada, assim, e às vezes até me arrependo, assim, um pouco, né, mas acho que é isso, assim, o meu movimento na escola tem sido esse, assim, de não ficar calada, assim, sabe? Porque, como eu comentei em outro momento, a escola, por vezes, é um espaço muito conservador, e a gente vê muitas falas, não só de professoras e de professores, mas de outros, né? Lá a gente tem essa questão de monitores, né, da educação, que por vezes não tem uma formação para atuar como docente. Então, já vi falas também bem conservadoras e que às vezes vão contra aquilo que eu estou falando com os estudantes, né? Então, tenho feito esse movimento, assim, de tentar expor aquilo que eu estou falando, que eu estou trabalhando, coisas da sala de aula, trago para o ambiente da sala dos professores. Às vezes é chato, mas eu acho que tem que ser uma coisa que tem que ser dita, tem que ser falada.
de novo, não no sentido de impor novas verdades sobre gênero, sobre sexualidade, sobre modos de ser, mas sim para a gente pensar em outros modos de ser e de agir, porque é do modo que me parece que está se esgotando, assim, né? É crescente a violência para com as mulheres, com LGBTs, né? Enfim, eu acho que a gente tem que ter um posicionamento em relação a isso. Então, com os pares tem sido esse meu movimento, assim, de tentar levantar as questões, né, de conversar, procurar. Às vezes tem pessoas que são mais, que a gente consegue falar mais, que estão mais envolvidos com debate, outras que nunca pensaram sobre, né, porque não tem uma implicação pessoal com aquilo ou não se dá conta disso, né? Até porque muitas têm sim implicação com isso, porque boa parte do magistério é constituído por mulheres, né? Então já é um baita marcador social, né? Mas às vezes acaba não pensando em algumas questões. E tem outras escolas que eu consegui um trabalho mais efetivo de produzir atividades propositivas mesmo, assim, em sala de aula, como foi o caso lá no Colégio de Aplicação, mas como eu comentei, é um outro ambiente, que tem uma outra organização, né, cotidiana já, então acho que depende muito dos espaços, assim, mas eu acho que a questão é essa, assim, é falar, não silenciar quando alguém traz alguma fala preconceituosa na sala dos professores, né, pelo menos esse tem sido o meu movimento, assim, de falar. E, por fim, para finalizar, quero só agradecer, acho que já é a fala final, né? Então, quero agradecer demais aí o convite, né, para estar participando. Foi muito legal, um espaço muito legal para diálogo, me senti muito à vontade para estar aqui. Então, quero agradecer aí o espaço e estamos juntos aí. É isso. Obrigada. A gente que agradece, Amanda, a sua participação. E fazer esse intercâmbio, né, com o Rio Grande do Sul é fundamental, né, para a gente poder trazer outras perspectivas também para além aqui da localidade do Pensando, né? A gente que agradece a sua participação e o intercâmbio, tá? Certo, vou passar para o Petrônio. Petrônio, fica à vontade para você fazer essa consideração. Eu também, assim como as meninas, considero que esse é um lado espinhoso, assim, tanto eticamente, né, porque a gente está falando de colegas de trabalho, né, de profissão, quanto também de compreender, às vezes, a nossa limitação enquanto sujeito nesses espaços, né, às vezes você, dependendo do espaço que você ocupa, você não tem muita capilarização para atingir os outros, dependendo da forma como funciona. E aí, nesse mesmo sentido, eu acho que eu tenho um certo privilégio, assim, eu estou, por duas questões, a Amanda estava falando da questão de ficar pouco tempo em cada escola, e que eu acho que isso também dificulta criar relações que vão se tornando um pouco mais sólidas. No meu caso, eu estou na mesma escola há 12 anos agora, vai fazer 12 anos agora, então, assim, eu tenho uma relação dentro da escola onde há um respaldo da minha prática, seja diante da direção e da gestão ou diante dos pares. Então, isso permite com que as discussões que eu trago tenham uma certa aceitação, né? E eu acho que eu tenho que... Aí, nesse sentido, eu acho que eu tenho uma responsabilidade política com isso. Então, em todos os momentos em que eu reúno, em que seja reunião de professores, seja conselho de classe, seja ação com os outros, eu acho que eu tenho esse papel um pouco político de não deixar, já que eu sei que tem alguma relevância aquilo que eu falo, então não deixar de falar sobre essas coisas. Eu acho que aí eu tenho atuado nesse sentido. Eu acho que tem algumas coisas importantes para dizer, por exemplo, sobre processos formativos. O fato de eu ter uma relação muito próxima com a direção da escola onde eu atuo, uma relação bastante de confiança e tal, tem permitido com que eu seja acessado em relação a essas questões. Então, sei lá, começou o ano passado, a gente teve muitos casos de meninos com meninos e meninas com meninas se beijando dentro da escola. Aí me chamaram, porque os pais estão reclamando. Eu falei, ok, vocês vão falar que ninguém pode? Se vocês forem falar que ninguém pode,
eu até concordo de falar com eles. Agora, se for falar só com eles, não contem comigo, eu vou ajudar a fazer um movimento dizendo que não é legal. Então, assim, como é que a gente cria aí alguns tensionamentos para encontrar esses espaços, né? Então, a partir de algumas dessas questões, eu consegui, por exemplo, um espaço de formação dentro do Conselho Pedagógico, que é um espaço, por exemplo, que eu participo, que é uma instância de decisão e de reflexão sobre todas as ações pedagógicas que são tomadas na escola. São encontros semanais que duram 4 horas, que contam com a direção, gestão pedagógica e os supervisores de 4 segmentos, né? Então, o supervisor da educação infantil, ensino fundamental, fundamental 1 e fundamental 2. O ano passado, por exemplo, nós tivemos 2 conselhos pedagógicos que foram dedicados a fazer, a discutir sobre os estudos de gênero. Então, eu propus textos, a gente foi para essa mesa, a gente debateu, viu como é que essas coisas estavam presentes dentro da nossa escola, percebemos ali, então, lacunas de formação, e aí, por exemplo, a gente estava programando para esse ano e não se efetivou processos de formação com diferentes equipes, principalmente equipes não pedagógicas, mas que atuam com os alunos. Então, equipes de pessoal de manutenção, de portaria, que atuam com os alunos, mas que não têm uma formação pedagógica, é onde a gente via a principal lacuna, por exemplo. Essas pessoas também educam na forma como elas estão na escola e com aquilo que elas dizem lá dentro, né? Então, a gente começou a pensar um processo nesse sentido que seria muito interessante, e infelizmente a gente não conseguiu colocar. E tem uma outra coisa, assim, as poucas vezes que eu fui questionado sobre alguma ação, ou que eu senti que eu precisava colocá-las, naquele caso, eu levo muito em conta a ideia de que a linguagem determinadas linguagens têm legitimidade diferente em determinados lugares. Então, assim, o que tem legitimidade naquele espaço que eu atuo? Existe um documento que diz do que é a educação agostiniana, de quais são os valores daquela escola, de qual é a missão daquela escola. Então, eu pego esses valores, essas missões, e elas estão sempre na pauta da minha justificativa para todas as ações. Então, por exemplo, eu fui questionado por uma supervisão por que eu trabalhei com a perspectiva trans num episódio da Tiffany. Por que você está trazendo isso? Isso é conteúdo da educação física? Aí eu fui lá na missão da escola, falei, eu estou trabalhando isso porque a missão dessa escola é promover uma educação de qualidade comprometida com a justiça social. E se eu não fizer esse tipo de trabalho, eu não tenho esse comprometimento. Se eu não falar dessas coisas, eu estou sendo eticamente eu estou sendo antiético de acordo com a missão dessa escola. Então, eu tento dialogar com aquelas coisas que muitas vezes são discursos vazios, e eu acho que todos nós, como educadores, sabemos disso, aquelas frases que estão escritas lá na escola, que estão escritas lindas e que ninguém... né, o que está escrito no projeto político estão... Sempre que eu preciso... eu vou a esses documentos e trago e coloco na cena, que eu falo assim, olha, então vamos questionar o objetivo de existência dessa instituição. Então, vamos questionar as coisas que estão sendo ditas e publicizadas enquanto aquilo que essa escola faz. Então, acho que isso é uma estratégia interessante, assim, de enfrentamento de algumas dificuldades que eu, pelo menos no meu espaço, eu tenho encontrado. Bom, para finalizar, agradecer ao Pensando, agradecer aí ao Leandro pelo convite, pelo cuidado o tempo inteiro, né, desde o convite até este momento. Dizer que eu valorizo muito esse espaço que o Pensando ocupa, né, esse espaço de promover diálogo entre professores, né, para que a gente tenha um processo de partilha que realmente nos promova o crescimento de todos nós, né? Então, assim, esse exercício ele é muito caro e ele é trabalhoso, né? Então, eu fico muito, muito feliz de ver a potência disso e de participar em certa instância desses momentos. Agradeço e se alguém precisar de alguma coisa, me disponibilizo, né, para responder e tal. O Leandro já divulgou o link lá do documentário que foi o produto do meu projeto de mestrado. O trailerzinho tem uns 5 minutinhos,
acho que ele dá umas pílulas muito legais para pensar algumas discussões, para pensar algumas conversas com os estudantes, enfim, para pensar as nossas aulas. É isso. Tá ótimo, Petrônio. Muito obrigado. Mais uma vez agradecer a participação de todos e todas, né? Luísa, Amanda, Petrônio, né? Por estar aqui nesse momento, na quinta-feira, já às 8h50 da noite, aqui dialogando com a gente, né? Foi de grande valia, né? E eu tenho certeza que quem estava assistindo a gente também conseguiu perceber vários elementos aí para colocar em prática, né? Além disso, agradecer o pessoal que está aí assistindo a gente. É de extrema importância a participação de vocês, né? Porque isso é um bate-papo, né? Então, se vocês não estivessem aqui, esse bate-papo não aconteceria. Mas passando agora para o momento do Merchan, a gente já divulga o nosso próximo Papo de Escola, que vai acontecer no dia 30/7, e que a gente vai tratar sobre a formação de professores no ambiente escolar, né? E aí, trazendo um pouco do que o Petrônio falou, né, de trazer esse relato da experiência dos professores, né, que o Pensando tem esse objetivo, esse Papo de Escola vai ser um pouco diferente, porque os convidados e as convidadas que a gente vai trazer são graduandos ou ex-graduandos, né, que acabaram de sair da graduação. Então, a gente vai debater aí com o pessoal sobre o que eles estão achando dessa formação dentro do ambiente escolar para a graduação, né? Então, conto com a presença de todos e todas lá no dia 30, né? E espero que estejam lá, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço aí Luísa, Petrônio e Amanda pela participação. Vocês estavam aí nos assistindo e esse é o nosso Papo de Escola. Até a próxima. Oi, tudo bem? Esperamos que sim. Eu e toda a equipe do Conexão Educação Física esperamos que esse vídeo tenha contribuído para a sua formação e para a sua prática pedagógica. Então agora, não deixe de curtir o nosso vídeo, compartilhar para outros professores e, claro, se inscrever no nosso canal. Ok? Mais uma coisa, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, pois lá estarão todas as nossas divulgações e informações. Fechado? Forte abraço!